Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 4, Módulo 3, Os Vícios e as Virtudes. Roteiro 7, Conquista e Desenvolvimento de Virtudes. Neste roteiro, nós vamos estudar e compreender como adquirir as virtudes segundo a doutrina espírita. Vimos no roteiro anterior que a aquisição e o desenvolvimento de virtudes exigem esforços e firmeza de propósitos, que as virtudes não são concessões divinas, um dom ou graça fornecidos por Deus a alguns espíritos, são conquistas individuais alcançadas por meio de provações e repetidos aprendizados em sucessivas experiências reencarnatórias. Emmanuel assevera que a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura. A aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Para o Espiritismo, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária no arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. A aquisição de virtudes exige, pois, empenho e persistência. Não é algo que se consegue de um dia para o outro, nem é obtido por meio de graça ou concessão divina. Nesse sentido, os ensinamentos espíritas são claros, dizendo que aquele que possui virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. A virtude, portanto, é mérito do espírito, é uma aquisição do espírito em sua jornada evolutiva. As sucessivas experiências reencarnatórias, seja de expiações, seja de provação, vão dando ao espírito atributos. Esses atributos são as virtudes. As virtudes consistem em tudo aquilo que faz com que o homem siga no caminho do bem e, principalmente, que ele consiga resistir ao mal. Portanto, resistir ao mal também é a demonstração de uma caminhada evolutiva. E persistir no bem também demonstra essa caminhada evolutiva. O espírito, então, conforme ele vai progredindo, ele vai amealhando, vai adquirindo as virtudes. Quanto mais ele adquire, mais ele se aproxima da condição de espírito puro. Quanto mais ele resiste às imperfeições, ele vai se depurando, ele vai se limpando dessas imperfeições. E a virtude, portanto, ela vai caminhando, as virtudes vão caminhando até chegar ao ápice da virtude plena, que seria o exercício da caridade, a prática do bem sem interesse, sem esperar algo em troca. Esse que é o caminho da jornada dos espíritos e a virtude que o Espiritismo aponta como a mais bela de todas, que seria a caridade. Tópico 1. Aquisição de virtudes. Importa considerar, contudo, que há pessoas que não fazem muito esforço para desenvolver virtudes, praticando-as naturalmente, enquanto que outras, o processo é sacrificial. Uma vez que não há concessão divina, como ensina o Espiritismo que se passa então? As pessoas que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas, o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estás longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é a regra. Assim se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção.
Para nós, espíritos imperfeitos, mas que desejam melhorar-se, é preciso aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece cotidianamente, ainda que revestidas na forma de provações, a fim de que possamos desenvolver virtudes. Uma questão interessante é apresentada na nossa apostila. Por que para algumas pessoas a prática, o exercício da virtude parece algo tão simples, a prática do bem é algo tão natural, enquanto para outras, a prática do bem, o exercício das virtudes é algo que exige sacrifício, exige renúncia. Por que essa diferença? E a própria espiritualidade apresenta essa resposta a Kardec. A diferença reside na jornada do espírito. Aqueles que apresentam essa facilidade em demonstrar as suas virtudes e praticar o bem são espíritos que já têm uma longa jornada evolutiva. Eles passaram também por esse sacrifício para praticar o bem, mas evoluíram e atingiram tamanho grau de evolução que para eles praticar o bem é algo natural e eles não conseguem vislumbrar a prática do mal, exercitar uma conduta que leve ao mal. Esses espíritos, portanto, eles adquiriram meritoriamente essa capacidade de praticar o bem, adquiriram um conjunto de virtudes que hoje colocam eles numa posição evolutiva mais adiantada. E a convivência deles conosco serve para nos ensinar, para nos auxiliar nesse sacrifício que ainda precisamos fazer, dada a condição de espíritos imperfeitos, para praticar o bem. No sacrifício para a renúncia às imperfeições e às nossas sombras. Precisamos entender que, na nossa qualidade de espíritos imperfeitos, ainda hoje, muitas vezes, precisamos até agradecer as provações, ou pelo menos agradecer as provações, porque são elas que nos dão a possibilidade de nós evoluirmos, até que um dia consigamos praticar o bem de uma maneira absolutamente natural, como tantos espíritos evoluídos que já passaram pela Terra. Mas, hoje, nos cabe olhar as provações e entender que elas não são uma advertência e um degrau que vai nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Neste sentido, ouçamos o conselho do apóstolo Pedro, tão a propósito. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência e juntar a vossa fé à virtude, o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade o amor fraterno e o amor fraterno a caridade. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, Bíblia de Jerusalém. A recomendação de Pedro nos faz refletir que o desenvolvimento de virtudes envolve a melhoria integral do ser humano, independentemente do contexto em que este se situe, no lar, no ambiente profissional, no templo religioso, nos locais de lazer, etc. A mensagem demonstra que a aquisição de um valor moral ou virtude leva à conquista de outro, e assim sucessivamente, até que o indivíduo se transforme em pessoa de bem. Assinala o apóstolo que o primeiro desses valores é a fé. Assim, é preciso acreditar firmemente que a bondade e a misericórdia divinas nos amparam em qualquer situação. O segundo refere-se ao conhecimento, que, por iluminar a consciência, ensina a fazer o que é certo perante os diferentes desafios da vida. Por sua vez, sabendo o que fazer, o conhecimento produz o autodomínio, que nada mais é do que a vontade inteligentemente administrada. O terceiro valor resultante da fé e do conhecimento é a prática da perseverança, que, por oferecer a fortaleza moral, tempera o caráter, tornando-o mais forte, ainda que a pessoa esteja submetida a grandes dificuldades. O quarto valor é a piedade, ou seja, a capacidade de ter misericórdia para com o sofrimento do próximo. A pessoa piedosa amplia sua capacidade de empatia, procurando em qualquer situação colocar-se no lugar do outro. Aprende, então, a não julgar as ações do próximo, condição necessária para a aquisição e desenvolvimento do amor fraterno, que é a base da prática da caridade, a última virtude, e que coroa as demais. Essa lição de Pedro em sua segunda epístola é fundamental para compreendermos o desenvolvimento das virtudes. Pedro explica que nós precisamos nos esforçar
para adquirir as virtudes, mas que a primeira delas que nós precisamos obter é a fé. Através da fé, nós vamos conseguir angariar forças, angariar capacidade para enfrentar os desafios da nossa jornada. E através dela, nós vamos adquirindo as outras virtudes. Pedro deixa claro que as virtudes são um encadeamento de aspectos positivos que nos levam cada vez mais à prática do bem. Ele apresenta que, após a fé, que seria a primeira que nós precisamos concretizar em nós, a primeira virtude, viria a virtude do conhecimento. Porque a partir do momento que nós adquirimos conhecimento, nós vamos tendo capacidade de compreender as coisas, de fazer julgamentos do que é certo e do que é errado, de trilhar os caminhos mais corretos. E o conhecimento vai nos permitir exatamente esse senso crítico, que nos leva a outra importante virtude, que é o autocontrole, o autodomínio. A partir do momento que nós conseguimos compreender o que é certo e o que é errado, é preciso que nós nos esforcemos para trilhar os caminhos certos. Veja que a fé é a base. Depois da fé viria o conhecimento, do conhecimento nós avançamos para o autodomínio, para essa capacidade de senso crítico, de fazer julgamentos sobre nossas atitudes, não sobre as dos outros, mas sobre as nossas, e seguir o caminho que é correto, porque nós temos a compreensão, o conhecimento capaz de nos dar esse senso crítico. Depois viria a perseverança, porque a partir do momento que eu consigo controlar as minhas más inclinações, eu consigo exercer o autodomínio, é preciso eu perseverar, porque vão haver momentos em que eu vou fraquejar, que eu vou errar, mas eu preciso ter perseverança na prática do bem. Esse seria a próxima virtude, a virtude da perseverança, da tenacidade. E a última virtude seria a piedade. A piedade que, na verdade, traduz a própria caridade, que seria a capacidade que nós precisamos ter de nos sentir atingidos pela dor do outro, sentirmos afetados pelo sofrimento alheio e agirmos para minimizar esse sofrimento, que nada mais é a prática da caridade. Então, Pedro coloca a piedade como o ápice das virtudes, e na doutrina espírita entendemos ela como piedade, um aspecto, um fragmento da caridade. Emmanuel analisa mais o assunto, tendo como base a mesma citação de Pedro, mas traduzida por João Ferreira de Almeida, que consta assim: e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes que efetivamente não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente a santificar o porvir. Em outra oportunidade, o benfeitor espiritual assinala fazendo o fechamento do tema. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como.
Todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe um estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Nós estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir. Mas o conhecimento, sem a bondade, sem a fé, ele se torna um conhecimento vazio. Ele se torna um conhecimento voltado para o materialismo. É preciso, portanto, como diz Pedro, trazer para nós a virtude da fé e a virtude da bondade. E aí sim, aliadas ao conhecimento, o espírito vai dar um salto, porque aí ele vai avançar adquirindo a sabedoria, adquirindo a paciência, até um dia chegar à capacidade de amar infinitamente, de viver caridosamente, ou seja, de ter piedade do próximo e ter capacidade de auxiliar o próximo para que ele saia daquelas situações difíceis. Esse é o caminho das virtudes ensinadas pelo apóstolo Pedro e referendadas pela explicação de Emmanuel na obra da Doutrina Espírita. Tópico 2. O desenvolvimento de virtudes. Sem sombra de dúvida, as virtudes são qualidades desenvolvidas pelo espírito ao longo de suas vivências reencarnatórias e em suas estadias no plano espiritual. Como o espírito jamais retrograda, sempre que ele retorna ao plano físico, traz consigo o produto de suas conquistas, tanto no plano intelectual como no moral. Como o processo evolutivo é contínuo, desenvolve aprendizados que ainda necessitam de burilamento. É assim que, retornando à encarnação, passa pela fase de infância que lhe oferece melhores condições para adquirir e ou desenvolver virtudes. Se a criança recebe boa educação no lar, sobretudo a moral, seu espírito é fortificado e a sua conduta se revela de acordo com os princípios do bem, principalmente se já ocorreu o aprendizado anterior, refletidas em suas boas tendências. A repetição dos bons atos em nova reencarnação tem o poder de fixar não só competências intelectuais, mas em desenvolver valores morais, embrionários ou não. A importância da educação dos sentimentos nas crianças, que resulta a aquisição de virtudes, é destacada pelo confrade Jason de Camargo, quando afirma: as crianças aprendem aquilo que vivem. As virtudes, portanto, são adquiridas durante a jornada do espírito. O espírito aprende e vai adquirindo as virtudes tanto no mundo material, encarnado, como no mundo espiritual. Logicamente, essas virtudes, os aprendizados do mundo espiritual são colocados à prova aqui no mundo material. E um ponto interessante é como fica a questão da infância. Porque se o espírito ele volta para a Terra trazendo essas virtudes, trazendo seus aprendizados, por que na infância a criança precisa de orientação? Ela precisa de orientação exatamente porque o espírito, durante a fase da infância, ele está mais propenso a receber as orientações daqueles que o receberam no seio familiar. Por isso, os pais, eles têm um importante papel em orientar, em identificar as más tendências e, desde cedo, orientar aquela criança, aquele espírito, a não seguir as más tendências e potencializar, incentivar as virtudes que aquele espírito, que aquela criança apresenta. É por isso que a criança, ela aprende pela vivência. E a vivência do lar, que vai dar àquele espírito a concretude, a fixação das virtudes que aquele espírito já tem. E, por outro lado, a capacidade de vencer as suas más inclinações, que lá na fase adulta, ele vai precisar ter essa bagagem dessa jornada, desse momento da infância em que ele recebeu as orientações para vencer as suas más tendências. Importa considerar que nem sempre é suficiente a pessoa ter nascido com a inclinação para o bem. É preciso que a sua vontade de se transformar em pessoa melhor seja exercitada constantemente, de forma que o desejo de ser bom se evidencie em ações concretas. A virtude não é a veste de gala para ser envergada em dias e horas solenes. Ela deve ser o nosso traje habitual.
A virtude precisa fazer parte da nossa vida, como alimento que ingerimos cotidianamente, como o ar que respiramos a todo instante. Ainda segundo Jason de Camargo, a técnica para solidificar qualquer virtude é aprendê-la, analisá-la e repeti-la nas atividades práticas do cotidiano. Quanto mais vão sendo repetidos os atos relativos à mesma perfeição, tanto mais fácil será praticá-los com um esforço cada vez menor, até a liberação ou dispensa de qualquer energia consciente. O desenvolvimento de virtudes representa significativo desafio na superação das próprias imperfeições e dos impulsos dominadores das paixões inferiores. Nessa situação, o homem deve usar a razão, mantendo-a sob o seguro controle da vontade, para que o roteiro de melhoria espiritual seja planejado e seguido. Segundo Emmanuel, a vontade exerce fundamental papel, considerando que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Ser virtuoso significa desenvolver bons hábitos, ter senso de dever e pautar as ações de acordo com o bem. Esta é a regra, e não há como fugir dela. Virtude sem proveito é brilhante no deserto. Inteligência sem boas obras é tesouro enterrado. Em qualquer parte a vida te conhece pelo que és, mas apenas te valoriza pelo que fazes de ti. O espírito André Luiz nos lembra que a virtude não é a flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. É suficiente, então, a pessoa nascer com a virtude? Não. É fundamental que aquela pessoa ela continue exercitando a virtude. É fundamental que aquela virtude ela seja colocada em prática dia a dia, porque é o exercício da prática, é o exercício daquela conduta virtuosa que vai fazer com que o espírito ele fique mais fortalecido para adquirir outras virtudes. Não basta, portanto, o espírito nascer com pendor para a prática do bem. É preciso que efetivamente ele viva pela prática do bem. É preciso que ele cada vez mais se esforce em vencer as suas más inclinações, para que ele cada vez mais caminhe no bem. Porque a virtude sem vivência, sem prática, ela não tem nenhuma finalidade. É como apenas uma roupa que nós usamos em determinados momentos, apenas em dias de festa. E não é o caso. A virtude tem que ser aquela roupa que nós usamos todo dia, tem que ser aquilo que nos acompanha todo dia em nossas ações. Outro ponto importante que não podemos esquecer é que, como somos espíritos imperfeitos, nossas poucas virtudes convivem com nossas más inclinações, nossos vícios. E não há como isso coexistir no espírito. Quanto mais nós negligenciamos as virtudes, mais damos espaços para os vícios e as más inclinações. Quanto mais combatemos as nossas imperfeições e damos espaço às virtudes, menos as más inclinações e os vícios terão presença em nossa existência. Mas Emmanuel nos lembra de uma questão fundamental: a vontade. Sem a vontade, nada tem significado ou relevância para o espírito. É preciso nós estarmos sempre no controle de nossas ações e emoções, e esse controle se chama vontade. A nossa vontade tem que ser muito maior do que os estímulos exteriores, do que nossas inferioridades querendo emergir. É a nossa vontade que vai fazer com que o leme da nossa existência tome o rumo correto. É lógico que a virtude ela é fundamental, mas a virtude sem vontade ela é inócua. A vontade é o grande mecanismo de ação que dispomos a partir do momento que podemos fazer as escolhas e caminhar firmemente no sentido dessas escolhas. Portanto, a virtude é algo que precisamos alimentar em nossa essência, mas para isso é preciso que nós tragamos a nossa vontade para que ela seja o impulsionador das nossas virtudes. Esse era o conteúdo que tínhamos para esse nosso roteiro de estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder.
E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Fique com Deus, muita paz e muita luz.